Bom, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Randstad. O nosso ponto de encontro aí com as melhores trocas de tendências e insights do mundo de RH. O meu nome é Guilherme Filgueiras, eu sou o host desse podcast. E hoje uma edição mega especial, diretamente aqui do Conar, né, onde eu vou ter o prazer de receber aqui para trocas de ideias, a gente conversar um pouco, a presidente da BRH, Leila Nascimento, e minha parceira de Randstad, nossa gerente regional, Regivane Aquino. Sejam muito bem-vindas. Bom, pessoal, para começar, eu queria abordar o tema central, né, que é potencializando conexões. E aí queria começar por você, Leila, na tua visão, quais são as pontes ou as conexões que você vê hoje que o RH precisa fazer pensando no futuro da área? Bom, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu diria, pelo potencializando conexões, eu queria dividir em alguns aspectos que nós pensamos aqui para o nosso Conar deste ano. Um aspecto é, quais são os conteúdos e tendências que precisamos ter para essas conexões? Conexões estão ligadas também ao meu crescimento profissional, à minha atividade enquanto líder, que eu preciso fazer outras conexões com mais pessoas, compartilhar conteúdos, porque não somos uma ilha, só crescemos juntos, não temos as respostas para todas as perguntas. Hoje nós estamos vivendo muito aquela frase que é, quando eu descobri todas as respostas, mudaram-se as perguntas. Então, conexões passa também por essa parte de conteúdo. A outra questão está ligada às conexões humanas. Até por essa necessidade de cenários tão diferentes todos os dias, nós precisamos contar com o outro. Nós precisamos estabelecer conexões com as outras pessoas que vão nos ajudar nesse trabalho e nesse momento. Eu costumo dizer para os jovens, quem são as principais pessoas que vocês têm que ter conexões? Aí a maioria responde, com os professores. Eu falo, não, o seu colega de sala de aula, porque é ele que vai lembrar de você mais à frente quando estiver no mercado de trabalho. Então, voltando agora para a questão RH, nós estamos sendo levados a um protagonismo que já é um protagonismo no modelo diferente. Desde a pandemia, quando a gente assumiu, na verdade, a empresa numa situação de híbrido ou presencial, e tinha que ser híbrido de emergência, nós começamos a ver que precisávamos olhar outro lado também, que é o lado daquele profissional, daquela família, daquele líder, como ele está, como está a condição humana dele de trabalho. E olhando para as novas gerações, são conexões a todo tempo. E as novas gerações dizem que querem qualidade de trabalho e qualidade de vida. E quando a gente passou pela pandemia, e nós vimos assim, de perto, uma situação muito impactante, que poderia ser qualquer um de nós vimos o seguinte, ou a gente começa a valorizar as pessoas e o humano nas organizações, ou essas organizações não sobreviverão, que a exigência ficou maior. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu super bem e eu concordo bastante, né? A conexão, a pandemia mostrou pra gente, de novo, o quão importante é essa conexão e quanto isso influencia no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho. Não só para crescer profissionalmente, mas também na nossa própria motivação, né? E na sua visão, Regi, acho que traz um pouquinho do teu olhar também, por favor. Olá a todos. Obrigada por esse momento, Guilherme. Obrigada, Leila, pela presença. Então, hoje eu respondo aqui também, além de Randstad, também pela BRH Amazonas. Hoje eu estou como vice-presidente de Relações Internacionais, de Relações Institucionais, desculpa. E nesse momento eu trago muito o olhar do mercado como um todo, das grandes indústrias que estão no polo industrial de Manaus. E o universo da conexão, como a Leila falou, é louvável a todo mundo, né? O mundo precisa dessas portas, que você esteja sempre olhando o teu lado profissional como
prioridade para você, de onde você quer chegar, ter estratégia mesmo desse teu posicionamento e criar essas conexões cada vez mais. Mas o mundo está dessa forma e não fica diferente no Brasil, não fica diferente também no Amazonas. No Amazonas nós temos uma geografia bem diferenciada, então nós temos um fluxo de informações, de pessoas, de processos diferenciados, sim, pela nossa característica principal geográfica, que é um Brasil à parte. E isso, para as indústrias, é algo relevante no quesito que a tecnologia aproxima as pessoas, sim, mas o capital humano é o que cria as conexões, ele que traz essa ligação entre todos os pontos que a gente trabalha dentro da BRH para desenvolver, para criar, para levar todo esse conhecimento e desenvolver todo o nosso mercado. Muito bom. E também mas não tem como a gente não falar, né? Vocês duas comentaram também sobre a questão de tecnologia e a inteligência artificial também, que é hoje um dos principais destaques do evento, né? Do congresso em si. Qual que é a tua visão, Leila, né, no papel da inteligência artificial quando a gente fala no redesenho da área de RH e também sobre o papel da liderança? Tem claro que é algo que vem para ajudar, algo que vem para somar, mas eu queria discutir um pouco sobre o tema também, por favor. Bem, a inteligência artificial ela veio para ficar, mas há um sinal de alerta com relação a ela, que eu ouvi no Fórum Econômico Mundial, que a professora do MIT falou. As empresas estão comprando inteligência artificial, o governo está comprando inteligência artificial, mas quem está preparando as pessoas para aproveitar ao máximo a inteligência artificial, né? E eu diria que a inteligência artificial, ela vem exigindo no mercado uma postura diferenciada. E aí eu vou dizer que a inteligência artificial, ela fornece os dados, ela entrega informações de dados, mas tem que se tomar uma decisão em cima daquilo. Tem que se fazer escolhas. Aliás, nós estamos no mundo das escolhas, né? E aí você tem preparo para fazer uma melhor escolha, uma melhor decisão, que os dados estão ali. Então, tem que se ter um preparo das pessoas para a inteligência artificial. No caso do RH, nós começamos muito com a parte de recrutamento e seleção, mas agora nós estamos entrando com a inteligência artificial na análise e no potencial do nosso colaborador, dos nossos próprios recursos humanos. Quais são as melhores estratégias para favorecer esses profissionais de recursos humanos para estarem bem na organização, produzindo o que eles gostariam de produzir através da ferramenta da inteligência artificial. A inteligência artificial também está trazendo um outro sinalizador importante. Para você ter uma boa análise desses dados, você precisa de ter experiência e conteúdo. E ela está trazendo de volta às empresas os profissionais de 50 a mais. Que eles, com as experiências que eles têm, eles podem trabalhar muito bem naquele número, naqueles dados, para tomar uma melhor decisão. Então, e uma coisa que eu quero também ressaltar, que eu acho importante, inteligência artificial não é só lógica, ela também vem com emoção. A ilusão da gente achar que, por exemplo, o ChatGPT, quando você fala no ChatGPT, você dá um bom dia, você recebe um bom dia, talvez muitos humanos não conseguem dar aquele bom dia. E vem quando eu falo da escolha, o próprio ChatGPT é uma resposta disso. Você faz uma pergunta, ele te manda uma resposta. Aí ele pergunta, você gostaria que eu fizesse uma outra complementação? Aí você tem que decidir se você fica com a primeira opção ou se você continua. Aí você fala, não, gostaria. Aí você olha, nossa, veio muito melhor. Mas aquela primeira tinha algumas coisas. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem numa humanização também, e a gente tem que usar isso, claro. E ela é uma ferramenta de negócio e de gestão que a gente precisa aprender. No caso dos jovens, é uma ferramenta de construção também de conteúdo de carreira, né? Mas temos que saber aproveitar. Um dado importante, a inteligência artificial ela cita alguns autores.
me cita uma bibliografia, ou falar de mestrado, referencial teórico, ela coloca lá. Aí, quando você vai pesquisar efetivamente se foi ele que falou, você vai descobrir que não foi ele. Então, também tem que ter cuidado numa correção. Mais uma vez, precisa do humano. É verdade, eu gostei muito de uma parte que você trouxe do sentimento, da emoção. Claro que a máquina não tem, mas aí você despertou falando uma coisa que é verdade, né? Que é a questão da gentileza, que é a questão da proatividade, do ser solícito. Você gostaria que eu fizesse? Até do próprio bom dia que você comentou, é verdade. Às vezes hoje no dia a dia nem bom dia as pessoas se dão mais. E aí, tudo bem? E bora trabalhar, fazer. E a própria inteligência artificial hoje é super gentil com a gente, na forma de lidar, de oferecer as soluções e tudo mais. Ô, Guilherme, eu tenho um exemplo sobre isso muito legal, que é de um vídeo dos Estados Unidos que mostra exatamente essa questão da inteligência artificial no recrutamento e seleção. Aí ele mostra, nós estamos pressupondo que ela é uma indiana, ela está com um lenço e participou de uma entrevista. Na primeira entrevista, ela fala tudo que ela tem de potencial, a experiência que ela teve, como foi. Aí a recrutadora fala assim, não temos vaga, não se adequa ao nosso perfil. Aí ela fica frustrada, né? Vai para a segunda recrutadora, fala, aí ela foi mais sintética, falando mais da parte dela que era de organização e administração. Aí era um entrevistador homem e ele falou assim, não atende a nossa vaga. Aí ela vai de novo, aparece o vídeo, ela falando, não, porque aí ela já é mais aberta, se eu for falar, porque você recusada O mesmo. jeito não deu, no outro não deu, então... Aí ela começa a falar e a pessoa fala assim, é um prazer imenso te escutar, Nádia. Como você tem uma experiência importante. Seja muito bem-vinda à nossa empresa. E era um robô. Era uma inteligência artificial. Muito mais empático, né? E uma análise totalmente diferente, sem julgamento, né? Sem julgamento. Muito legal. Então faz sentido a parte da emoção que você trouxe. E você, Regi, o nosso último estudo, né, o Randstad Employer Brand, ele trouxe também que mais da metade dos profissionais hoje já esperam que a inteligência artificial de alguma forma vai influenciar ou impactar no seu dia a dia no trabalho em si. O quanto hoje você tem reparado também, quais práticas você tem visto hoje no mercado, porque também tem essa questão entre a tecnologia e a humanização no dia a dia. Então, Gui, as indústrias do polo industrial de Manaus, elas têm uma necessidade de estar à frente em níveis de tecnologia muito altos. Então, são grandes indústrias multinacionais e sempre buscando essa atualização. Sendo que a população, as pessoas, elas têm muito aquele medo de a inteligência artificial, a tecnologia substituir. E que as pessoas precisam ter essa visão e os RHs hoje estão tendo esse trabalho de mudar a cultura organizacional, de pregar isso, que essa tecnologia, ela não substitui, ela integra, ela aprimora o que já é feito. Na nossa área de recrutamento e seleção, a gente observa muito que as pessoas têm aquela necessidade de se atualizar, mas não buscam essa necessidade para o mundo profissional. Elas vão usar o chat GPT ali com uma integração para fazer perguntas, olhar o tempo, perguntar qual a previsão do tempo, ou coisas mais bobas, ver a classificação de um filme e não usar ela com uma intensidade e com o propósito desse vínculo com o profissional, o que ele quer ali desenvolver em si. Então, eu acho que é um desafio nesse mercado tão competitivo, mas que as pessoas têm esse receio da substituição, tanto os RHs quanto o público, os candidatos ficam sempre nessa, não só candidatos, mas os profissionais ficam sempre nessa, a tecnologia vai nos substituir de alguma forma. Mas
eu acho que é essa integração. A gente precisa pensar como RH nessa integração para as pessoas, viabilizar isso, promover isso e também que as pessoas busquem isso de uma forma mais profissionalizada, mais aprimorada com os propósitos e alinhar esses propósitos não só como pessoa, com os da empresa, com os da indústria. Então, essa integração entre a estratégia da corporação, também às vezes as pessoas não entendem, não fazem essa leitura. Então, a tecnologia está aí, não tem retrocesso, não volta. Então, a gente precisa se integrar e se integrar de uma forma muito profissional para usar isso como força para as empresas, para os RHs, para desenvolver melhor isso. Mas, mais uma vez, eu repito, a tecnologia, ela diminui as distâncias, ela facilita a comunicação, mas a humanização, isso nunca vai acontecer com todas as inteligências artificiais do mundo, porque é só o humano que cria esses vínculos, essa referência, o olho no olho mesmo. Super concordo. E acredito até que a inteligência artificial, quando chegou, era uma coisa que assustava, ninguém sabia o que ia ser. Hoje eu vejo as pessoas muito mais habituadas, entendendo um pouco melhor. Tenho certeza que a grande maioria ainda não sabe usar e que a gente também tem uma visão muito pequena de como ela já vem sendo usada em outros setores ou em outros mercados e tudo mais. Mas eu concordo muito com os pontos. Ainda estou bem impactado com o comentário da Leila, que eu concordei muito. Com a gentileza, a máquina hoje é mais gentil do que uma própria pessoa. E a gente cobra isso do outro, né, Leila? Então é muito legal o quanto isso também pode ajudar a gente nesse ponto. Mas eu quero aproveitar agora para abordar um outro tema que o CONAR reforça bastante, que é a questão de diversidade, equidade e inclusão, que é um tema super importante, extremamente relevante. E eu queria saber, na tua opinião, Leila, o que você vê hoje, qual movimento você vê ganhando força para que justamente essa pauta tão importante ela cresça com consistência hoje dentro dos setores de RH? Em primeiro lugar, o retrato do Brasil. O Brasil é diverso, né? Nós temos vários países dentro de um país só. E essa diversidade, essa forma que a gente tem é muito particular no Brasil, dos estados e tudo mais, nos leva a aceitar isso como uma forma de inclusão que deveria ser muito natural. Eu assisti uma apresentação muito bacana do RH da Globo, que eles fizeram o programa deles de diversidade, pegando os direitos humanos. Ali tem tudo. Como é que você tem que lidar com as pessoas? E dali eles foram seguindo todo o programa, incluindo, né, todos os tipos de diversidade. E o mais bacana, quando a gente olha pela BRH, as empresas que implantaram são as empresas que apresentam altos índices de produtividade. Então, diversidade está ligado a resultado, a produtividade e a esse olhar humano que a Regina tanto falou, esse olhar humano, né, que a Regi falou, que é, na verdade, uma forma de você entender assim, estamos todos no mesmo planeta. Aliás, lá no Fórum Econômico teve um presidente de uma empresa que falou assim: vocês fiquem muito atentos, porque a Terra é o nosso stakeholder. Olha a dimensão que ele deu, né? A Terra é o nosso stakeholder. Então, a diversidade, ela precisa... Eu acho que o Brasil já cresceu bastante. Eu ando em outros países na área de RH. O Brasil já tem vários exemplos disso. Infelizmente, a gente agora, nos Estados Unidos, está tendo uma pressão contrária, né? Que é uma presidência do Trump, que diz que não, a diversidade tem que sair do programa das empresas americanas, mas a gente é um case de sucesso nisso. Tem muito a caminhar, não é fácil não, é um programa difícil de ser implantado e de ser entendido muitas das vezes. Muito bom. E, Regina, na tua visão, o que você entende que são os impactos positivos para as empresas que levam, né, esse tema além do discurso? É muito visível isso para as indústrias, principalmente, que todas as empresas que estão nessa tendência de olhar a diversidade, de pluralizar
todo esse universo da diversidade, e não só no discurso, e que ele seja realmente em ações, na prática do dia a dia, elas têm maiores resultados. Isso, inclusive no nosso estudo, no Work Monitor de 2025, ele fala que as pessoas elas já não estão mais olhando tanto para o salário como o principal fator de motivação, o principal fator por eles estarem ali. Eles querem propósitos, e os propósitos, eles estão sempre alinhados à diversidade. Então, você se sentir incluído, você se sentir valorizado, isso tem todo um contexto nessa nossa fala, de que é preciso pensar na diversidade, sim. Não, também é outro caminho sem volta, né? Além da tecnologia, nós temos que pensar na diversidade como um todo, mas não somente como uma fala de um presidente, de um diretor de uma empresa que vai palestrar, não é só a fala do RH, é em ações, é realmente olhar para o mundo diverso como tudo que ele potencializa, tudo que ele detém, e trazer isso para o mercado como a valorização dessa pessoa, do ser humano em si, e que ele vai ser muito mais produtivo e que se torna muito mais rentável às empresas quando elas estão nessa linha. Esse fator é muito visível para as empresas que já estão nesse contexto e que elas já têm uma resposta da comunidade onde elas estão inseridas dessa forma. Eles já são vistos com mais respeito, eles já são empoderados como as empresas que você quer trabalhar, as empresas que realmente estão alinhados com um propósito que é da humanidade. Não tem outra discussão para ser, é só mesmo praticar. Muito bom. Com certeza, Leila, fica à vontade. Não, eu quero alertar também para um ponto da diversidade, que aqui no Brasil a gente ainda não olhou com carinho, são os refugiados. O Brasil tem sido muito procurado por refugiados, pessoas de outros países que vêm para cá e não têm abertura e espaço. Esse também é um ponto da diversidade que precisa ser olhado. Quando eles vêm, tem uma colocação muito interessante que eu li. Quando uma pessoa é um refugiado e chega num país, o país que o recebe só olha as coisas ruins. Aí essa pessoa falou assim: vamos dizer, nós brasileiros tivemos uma guerra, precisamos ser refugiados em outro país. O que vai acontecer? Quando a gente chega naquele país, só vão lembrar das coisas ruins do Brasil. Então, quando vem esse refugiado, vem pessoas muito bem preparadas. Nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos pessoas que tiveram simplesmente que abandonar tudo, largar tudo e ir para outro país. Então, nós de recursos humanos também estamos tendo um olhar para isso. Né? O Brasil tem recebido refugiados, a gente precisa olhar para isso. E é pouco, né? É verdade, não é algo tão comum no dia a dia de uma realidade que a gente já sabe que não são... Tem bastante gente já, né? Aproveitando um pouco da deixa do que a Regi trouxe, né, do nosso estudo do Work Monitor, que aborda esse tema do bem-estar também, e que ele fala muito dessa questão que as pessoas hoje avaliam muito mais o equilíbrio entre minha vida pessoal e o trabalho, né, até com o discurso de que o meu trabalho não é minha vida, né, minha vida é o que eu tenho fora do trabalho, o meu trabalho me proporciona que eu tenha uma vida melhor, mas se tiver que escolher, as pessoas vão escolher a vida pessoal. Qual que é a tua visão da importância do papel do RH para ser o grande detentor, ou quem cuida desse tema dentro das organizações? Um bem-estar, eu vou já para as novas gerações. As novas gerações, elas no processo de recrutamento e seleção, elas já perguntam, é híbrido ou é presencial? Qual é o benefício que eu vou ter? Eu vou ter um benefício de desenvolvimento de carreira, eu vou ter um bom plano de saúde, eu vou ter um bom benefício nessa empresa. Esse é o ranking que esses jovens fazem. Os talentos que estão no mercado, os profissionais, também estão fazendo essa autoavaliação. Isso que você falou, será que vale eu estar numa empresa que eu não terei uma qualidade de vida e uma qualidade de trabalho? E a gente costuma dizer que, queira ou não, o trabalho faz parte da nossa vida. O nosso
poeta Gonzaguinha falava que o homem sem trabalho não tem honra. O que ele quis dizer não é nem o homem e nem a honra. Ele quis dizer o seguinte: faz parte da vida, né? Um trabalho nos autorrealiza. Então, as pessoas querem bons ambientes de trabalho. Quando a gente tem um ambiente de trabalho que ele é nocivo, as pessoas ficam doentes e a empresa também. Eu ouvi de um médico uma colocação que eu achei super interessante. Os líderes estão com problema de burnout, ou um líder só está com problema de burnout, olha a empresa deve estar doente. Então, saúde e bem-estar hoje é pauta do RH, a ABRH tem o Conar Saúde, ela vai ser agora em março do ano que vem, e nesse Conar Saúde a gente traz exatamente essas questões. Uma outra questão que nós consideramos super importante é o projeto que a gente tem da empresa saudável. A empresa ganha o selo de empresa saudável quando ela tem programas que priorizam a parte do well-being, do bem-estar e da saúde. Muito bom. E também não é só do RH, né, Leila? Isso é uma coisa parte de todos que estão ali, né? O RH talvez ele é o guardião do tema, mas ele é feito por todo mundo, do primeiro nível ao último. E até, Guilherme, a gente fala muito assim, BRH, o Conar é só de RH. Nós temos aqui gestores de pessoa da área de TI, da área de produção, da área de marketing, da sua área, porque lidam com pessoas. Então, essas políticas que nós estamos vendo de necessidade de fazer com que essa pessoa se sinta bem na organização, é um trabalho de todos. Super concordo. A gente está caminhando para a parte final da nossa conversa, já super rápido, infelizmente, mas a gente tem uma proposta de marca que é parceira do talento. E todo podcast a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, que é: quem que foi o seu parceiro ou a sua parceira durante a sua jornada profissional? Tem sido, né? Eu acho que fica muito ligada à parte da família, mas eu tenho que falar uma experiência para as mulheres aqui de liderança feminina, sabe? A minha mãe, todas as vezes que eu fui galgando a minha carreira e pegando cargos executivos, eu ia até ela. Mãe, eu fui convidada para assumir a gerência tal. Aí ela virava para mim e falava assim: por que não? Aí eu ia lá, assim, bom, vamos lá. Depois eu fui novamente para um outro cargo um pouquinho mais acima e ela: por que não? E eu fiquei com esse por que não. E até hoje a minha vida é assim, eu não perco uma oportunidade, seja ela qual for, de família, de viagem, o que for. E aí ela começou a ver que no meu cargo que eu peguei, eu estava viajando muito e eu tinha filhos pequenos, né? E eu viajava, tinha que acompanhar a empresa era uma empresa nacional. Aí um dia ela pediu para eu ir até lá tomar um café. Eu fui até lá. Aí ela falou assim: minha filha, eu queria te dizer uma coisa. Eu estou muito preocupada. Isso é emprego para homem. Ou seja, ela sempre à frente do tempo, mas o cuidado de mãe foi maior do que a referência que eu tenho dela até hoje. Então ela foi. E ao longo da carreira, eu tive vários mentores muito importantes na minha vida que me ajudaram a estar onde eu estou. Que legal. E você, Regi? Então, essa é uma pergunta que me traz assim tantas reflexões, porque não é fácil. O mundo corporativo está em posições executivas. Quando você está público, olha assim, chegou, que a Leila hoje, mas olha só, imagina a história que ela precisou desenvolver, galgar e criar, né? Então, apesar das nossas diferenças ainda, mas eu também vivo esse momento hoje. A família, eu tenho 2 filhas pequenas, que tive que deixar em casa, uma mãe também com uma visão muito à frente do seu tempo, uma mãe que, embora com poucos estudos, que ela não tem ainda o primário concluído, ela conseguiu direcionar os filhos para um propósito muito maior, de pensar sempre nessa referência de postura. Mas tem algumas questões embutidas também, que elas acabam também puxando, talvez para querer o filho próximo, mas também por construções
ao longo do tempo, nem sempre o feminismo é tratado com a ideia que realmente é necessária. O feminismo as pessoas colocam como um lado como uma causa de lutas de queima de sutiãs, né? E não é isso, não é esse propósito. É realmente a gente ter esse apoio do universo feminino para nos impulsionar, nos levar mais à frente, nos dar essa orientação e referência do que realmente pode ser, que nós podemos estar onde nós quisermos e até ser CEOs e coisas bem importantes na nossa vida, ou ser a dona de casa, ou ser a mãe. Inclusive, ontem, no stand da BRH, nós lançamos o livro, O Poder da Liderança Feminina, em que eu sou coautora, e eu escrevi um capítulo falando disso, da mãe, mulher e executiva. Então, é uma integração entre 3 áreas que você precisa fazer equilibrando pratos, mas que, de repente, a neurociência já explica que o cérebro feminino ele tem essa dinâmica diferente. São hormônios, são criações diferentes, são conexões diferentes, mas que isso não diminui os homens da forma que são, mas só que a gente precisa integrar essa potencialidade no nosso organismo mesmo e providenciar isso para um propósito do que nós queremos ser, onde nós queremos estar, o quê. Então isso na minha vida foi muito presente, tanto por esse apoio da minha mãe, da minha família, por ainda estar sempre torcendo e querendo isso. E eu tive mentores fabulosos da minha vida, dirigentes de empresas em que eu trabalhei, que sempre me colocaram assim, você pode ir mais, me deram esse gosto de querer mais, e isso foi muito louvável. E também a integração com a BRH. A BRH é uma instituição sem fins lucrativos que promove isso. Então, nós temos Fórum de Saúde no Trabalho, Fórum de Relações Trabalhistas, Fórum de Liderança Feminina, Fórum C-Levels. Então, tem toda a estrutura que envolve o RH para desenvolver pessoas, desenvolver o humano, seja ele mulher, líder, não líder, o que for, você tem essa porta de abertura. Então, a própria BRH, o próprio Congresso maior da América Latina, aqui estamos, ele realmente promove isso. Então, é um mentor num todo. Então, cada um tem na sua história esses mentores e basta, eu acho que uma conexão principal, você escolher o que você quer seguir, porque todo mundo tem esses mentores por trás. Basta o que você quer alinhar com o teu propósito e se desenvolver. Acho que é isso. Muito bom. Uau! Quanta coisa bacana. De novo, muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Regi. Foi super rico. Rápido, né? Daria pra gente conversar bastante tempo sobre esses temas também. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que a gente vai ter aqui. A todos vocês que estão aqui presencialmente também. Com um prazer ter vocês com a gente. Para mais informações, fiquem atentos às redes sociais da Randstad, que em breve a gente tem novos lançamentos com convidados mega especiais, assim como foi a Leila e a Regi, tá bom? Muito obrigado.